Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli e a gente começa mais uma edição do Alesp em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o fisiculturismo, um esporte que trabalha o físico e também a mente. Você tem alguma curiosidade de como funcionam, por exemplo, as competições? Para tirar as nossas dúvidas, eu recebo aqui no nosso estúdio o Diego Santana, que é atleta, e também o Tárcio Pimentel, que é atleta e também treinador. Meninos, obrigado por vocês estarem aqui para dividir as experiências de vocês, né? Os estudos, porque tem que estudar muito também para entender um pouco aí dessa competição, desse esporte que é tão legal. E sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Tássio, eu já quero que você fale aí um pouco dessa história, né? Do fisiculturismo, como é que chegou esse esporte aqui no Brasil, quem foi que começou com tudo isso aqui no nosso país? Queria que você contasse um pouco pra gente. Bom, a grosso modo falando, o fisiculturismo é um esporte de longa data, né? Mas começou-se a ter mais visibilidade com o Arnold nos bem anteriores aí, onde começou essa questão de melhorar o físico, o mental também, e naquela época o recurso era muito mínimo, né? Com o passar dos anos foram evoluindo cada vez mais. E aí chegou no Brasil, para ter mais visibilidade assim mesmo, quando a gente fala de larga escala, há pouco tempo. Né? Já, lógico, o esporte é praticado desde os anos 80, anos 90 aqui no Brasil também, mas com um atingimento muito mínimo, vamos dizer assim. Uhum. E aí, há curto tempo, eu costumo dizer que não só o fisiculturismo, mas a saúde, o health, o treino em si, começou a evoluir muito mais depois da pandemia. Né? Legal. E eu, como treinador e educador físico também, consegui acompanhar isso 100%. Porque eu percebi que depois da pandemia começou a sair muitos estudos das pessoas que tinham melhores respostas de recuperação do Covid, né? Por causa do treinamento. Então, de lá para cá começou-se academias muito mais cheias, cada vez mais as pessoas querendo ter um health, um lifestyle, uma saúde muito melhor. E aí, consequentemente, também veio evoluindo o fisiculturismo junto com essa evolução aí, querendo ou não, de conhecimento das pessoas. Mas o fisiculturismo é um esporte muito antigo e que vem crescendo cada vez mais. E agora eu costumo dizer que sou ousado e digo que talvez seja o terceiro maior esporte do Brasil, vamos dizer assim. Legal. Porque vem crescendo absurdamente. Diego, foi justamente querendo aí essa melhoria na tua qualidade de vida que tu começou lá atrás, por exemplo, fazendo uma academia sem pretensão nenhuma, ou você começou ali a academia a fazer treinos porque você já queria fazer parte de toda essa história aí do fisiculturismo, por exemplo? Primeiramente eu fazia natação, né? Eu já fiz judô. Então, quando eu fazia natação na academia ali, eu sempre tive o sonho de puxar o peso, né? Eu acabava vendo as pessoas mais fortes que eu queria ficar daquele jeito. Então, aos 14 anos eu entrei na academia, mas foi aquela ida e vinda. Mas você era aquele adolescente que sofria porque não tinha ali um padrão ali de corpo, Com era certeza. Magrinho, e fala assim, agora eu quero ficar bombado. Tá? Eu era meio cheinho. Você era eu era mais gordinho, cheinho, isso. Entendi. Então eu comecei a ter aquela cobrança e aos poucos eu fui emagrecendo, eu tive um padrão, eu tenho um padrão a seguir, né? E é uma adaptação. Aos 14 anos eu comecei. Então, entre idas e vindas, na pandemia eu decidi que tudo ia mudar. Como o Tárcio diz, eu tirei uma foto e falei que aquele dia ia mudar a minha vida. Então, eu comecei a assistir mais os influenciadores que são atletas, para entender um pouco da vida deles, né? Porque, querendo ou não, era um mundo muito fechado há 4 anos aí, né? E a gente vem uma constante, eu prego o fisiculturismo e o bodybuilding todos os dias. Então, eu posto minha rotina na rede social. Eu tenho 5 campeonatos, o Tarso compete há 10 anos. Então, ele compete há 10 anos. Pô, será que é difícil chegar nesse nível? Eu digo hoje em dia que né? São 10 anos lutando todos os dias. Então, a gente acabou de sair de campeonatos, aí tem um momento de descanso agora. Mas o descanso é entre parênteses, né? Porque a gente não para, tem a nossa rotina e acaba quando você seguindo. fala de descanso é o quê? Você pode comer um chocolatinho, pode sair da dieta? Pode, mas isso? Hoje em dia, eu digo que a gente tem nós temos um mindset muito forte, então você acaba comendo ali 1 ou 2 dias, mas você quer a sua alimentação, sabe? Seguir sua rotina, eu tenho isso comigo.
Então, eu escolhi o Tarso e ele me escolheu como treinador, porque ele sabe que ele me passar no dia, eu vou fazer. Entendeu? Nada mais, nada menos. Ele me passou o protocolo, eu vou fazer o último campeonato. Eu peguei um top 3, então agora eu estou com o corpo bem mais formado para a minha categoria, que é a Class Physique, ele é da Men's Physique, falando como atletas de fisiculturismo. Então, eu vou dar um tempo de off agora. A gente tem umas imagens aqui no telão, para você que está em casa também acompanhando a gente nas redes sociais, obrigado pela sua audiência. Tá aqui, olha aqui, podem ir falando aí. Esse daí foi meu último campeonato, alguns dias antes de subir. Eu estava mais ou menos com uns 3,5% de gordura no corpo. Isso eu mandando atualização. Esse daí foi meu primeiro campeonato. E se vocês perceberem, vocês de casa, é o mesmo corpo que eu tenho já. Com certeza, estruturalmente falando com uma composição diferente. Esse é o meu endócrino. Assim, para falar que eu tenho mais ou menos umas 10 pessoas que cuidam de mim hoje em dia. Então, eu tenho profissionais qualificados para isso. Esse aí foi meu último campeonato em São José do Rio Preto. Legal. E para Então, você foi satisfatório participar? Foi muito. Foi? Foi. Que legal. E agora que eu vou fazer um off longo, né, com o Tarso, e vamos vir. Quando a gente olha assim para essas imagens, a gente vê, acima de tudo, muita disciplina, né? Que nem todo mundo que está ali numa academia, treinando, né, diariamente, que busca ali uma qualidade de vida, tem essa disciplina justamente para essas competições. Sim. Quando a gente pensa no fisiculturismo, é bem isso mesmo? É preciso que tenha ali uma disciplina para você ter bons resultados? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que, por exemplo, tenho a pessoa que tem um lifestyle, que é aquela pessoa que vai para academia, ela tem uma rotina de treino, ela gosta de treinar, mas ela não é tão regrada em questão de alimentação. Sim. Então, muitas vezes ela faz 1, 2 refeições no dia, muitas vezes ela come uma besteira, um docinho ali no dia que ela não deveria ter comido, pega os finais de semana e entre aspas, bagunça tudo. Para você ser um atleta, a questão alimentar... A gente está vendo fotos aí, né? Isso aí. A questão alimentar é algo que eu digo que é 50%, porque tem a mental, tem alimentar e tem a questão de disciplina de treino também, que é, entre aspas, tem que ser tudo regrado. Então, as coisas têm que andar. Imagina que é uma pirâmide. Alimentação, mente e treino. Essas coisas têm que se alinhar. O que é mais difícil? Você controlar ali as tuas ansiedades. Com certeza. Ou a tua alimentação? E aí, eu acho que uma coisa leva a outra. Quando você chega num estágio, nós temos, como o Diego falou, né, ele está em off agora. O que é estar em off, né? É um período que a pessoa está comendo mais. Então, ela tem uma ingestão calórica maior. Conforme você tem uma ingestão calórica maior, sua rotina é muito melhor, você dorme melhor, você sorri mais, fica tudo muito mais fácil. Só que quando você está chegando próximo a um campeonato, você tem um período de cutting, que a gente chama, né? É um nome que a gente utiliza para a parte de definição, vamos dizer assim. E aí é onde você está com um déficit calórico, muitas vezes, muito grande, né? Então imagina, o meu gasto energético diário, eu sou personal trainer também, então o meu gasto energético diário gira em torno de umas 3.000, 4.000 calorias, se eu for medir isso num relógio, que, entre aspas, não é nem tão assertivo. E aí você ingere 1.700 calorias, 1.800 calorias, e aí o que acontece com isso? Seu sono fica ruim, aumenta a ansiedade, muitas vezes o estresse, né? Porque vem agregado a isso também. Então, o mental é muito difícil. E aí, querendo ou não, se você fraquejar o mental, você fraqueja no alimentar também. Então, são coisas que essa pirâmide, se perder uma parte dela, as coisas desalinham. Então, quando você fala em questão de ser atleta, em questão de ser fisiculturista e competir em alto nível, porque tem aquelas pessoas que competem também por sonho. Sim. E aí, a gente tem que bater palma também, tem que aceitar e apoiar. Mas quando você fala em competir em alto nível, que, entre aspas, é onde eu vou, eu estou para me tornar profissional no fisiculturismo na minha classe, se essas coisas desalinharem, você não vai. Então, é muito difícil você conseguir conciliar tudo e é onde as pessoas mais erram. E geralmente a gente só vê ali o produto final, né? A gente só vê a coisa final, ninguém vê o corre de todo mundo. Com certeza. Né? Para você, o que foi mais difícil ali? Controlar realmente essa questão da ansiedade, da mente ou a questão da alimentação, já que você vem aí de um histórico de ser mais cheinho, né? De ter que virar a chave para mudar ali o teu corpo para poder fazer essa competição. O que foi mais desafiador para você? A questão da alimentação eu sempre controlei bastante, né? Eu acho que foi a rotina. A rotina é igual, eu acordo,
tô acordando 5h30 da manhã, vou pro treino 6h30, então eu bato no meu relógio 6h30 da manhã, eu treino 2 horas. Então seguir aquela rotina de todos os dias iguais, que eu sempre falo, é muito difícil. Você tem imprevistos no dia a dia, e você conseguir encaixar a alimentação, porque assim, se ele me passa para fazer a alimentação às 2 horas da tarde, eu vou fazer às 2 horas da tarde. Entendeu? Chega a ser nesse nível, a gente controlar sal, em finalização de campeonato a gente controla sal, água. Só que depois de um tempo que você vai fazendo um campeonato, 2 campeonatos, 3 campeonatos, você vai aprendendo e entendendo o seu corpo. Então, muitas das vezes ele me passa um tipo de treino e eu falo, pô, dá para colocar isso no meu treino? Porque eu já entendo o meu corpo, entendeu? Ele tem o método dele, mas é tudo conversado. A gente faz a reunião semanal, eu passo um feedback para ele. Então, que ele entenda ali o seu corpo, exatamente, o seu organismo, a sua rotina. Não existe nada escrito em pedra. No fisiculturismo não existe nada escrito em pedra. Porque cada corpo trabalha de um jeito. E você tem que entender o seu Agora vamos corpo. falar aqui um negócio. Eu, como uma pessoa, né, que sempre tentou ali para academia e tal, por exemplo, é muito difícil você ter essa disciplina. Eu como uma pessoa comum, tá? Se a outra pessoa lá na minha casa também não tem essa disciplina, como é que eu vou fazer uma dieta se outra pessoa não me acompanha, né? Como é que eu vou ter disciplina ali no meu treino se talvez a outra pessoa não está ali me apoiando? Como é que fica essa questão da rede de apoio dentro da tua casa, né? O pessoal vai junto na tua ou realmente você teve que fazer isso só para você e as pessoas te entenderam que nem sempre você pode comer uma pizza, nem sempre você toma ali um refrigerante ou quase nunca? Como é que fica isso? Meus amigos acostumaram hoje em dia, depois de 4 anos aí. Por exemplo, o ano passado eu perdi quase todos os aniversários. Eu saí 2 vezes. Vai mesmo? Não vou mesmo, porque se for um barzinho, algo do tipo, eu vou atrapalhar meu sono no outro dia. Então eu gosto de viver bem regrado. Disciplina mesmo, E em né? casa, por exemplo, a minha esposa me ajuda muito, mas em casa tem o chocolate, meus amigos de vez em quando vão lá, eu tenho algo para petiscar, mas eu não como. Entendeu? Enquanto eles estão comendo, eles já acostumaram, eu estou ali fazendo minha refeição. Isso para mim hoje em dia é normal. Mas já faz parte da tua vida, né? Da tua mas é rotina. muito difícil você chegar nesse nível. Por isso que eu admiro vocês, tem porque eu jamais conseguiria isso. Mas fazer algo... Eu sempre prezo pela saúde das pessoas. E dá para você fazer uma atividade física 4 vezes por semana e chegar numa qualidade de saúde boa aí. Assim como ele precisou de ajuda, né? Ali de uma assessoria, né? Um coaching para poder ele chegar a esses resultados aqui que a gente está vendo. Ele falou que tem umas 10 pessoas ajudando ele ali, inclusive você o ajuda, né? Quem é que pode buscar uma ajuda do profissional como você, por exemplo, Tássio? Olha, qualquer tipo de pessoa que goste principalmente ou queira entrar nesse ramo de atividade física deve ter no mínimo acompanhamentos mínimos que eu falo, né? Médico, né? Nutricionista e um educador físico. No mínimo essas 3 pessoas têm que ter acompanhado. Aí depois vem fisioterapeuta, vem tudo. Mas qualquer pessoa hoje, lógico que nem todo mundo tem a condição disso, de ter esses acompanhamentos também. Então, buscar o máximo de informação possível dessas 3 áreas. E aí você, sem sombra de dúvida, vai conseguir desenvolver melhor o seu treino, desenvolver melhor sua alimentação, desenvolver melhor sua saúde. Porque, querendo ou não, é um esporte que requer muito da nossa saúde. Ficar em déficit calórico é um negócio que, querendo ou não, agride muito o físico, Claro. né? Você fica com um percentual de gordura muito baixo, você começa a comprometer funções do seu físico, né? Do seu corpo, da sua máquina. Então, quando você tem esse acompanhamento médico, né, de um profissional de educação física e um nutricionista, acaba que as coisas têm mais evolução, uma evolução mais rápida e os danos são mais controláveis, vamos dizer assim. Então, qualquer pessoa que queira praticar atividade física e que queira principalmente estar em alto nível tem que ter. Olha, inclusive, é tão importante a gente discutir, né, sobre o fisiculturismo, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. E esse é um tema, né, que foi trazido aqui para dentro da casa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e deu entrada na CCJ, né, o projeto de lei 311 de 2024, que institui o Campeonato Estadual de Fisiculturismo, né, de autoria aí do deputado Felipe Franco, né? Como é que vocês enxergam isso? Tem uma casa legislativa discutindo sobre o fisiculturismo, trazendo esse assunto, fomentando sobre o seu esporte. Isso é bom? Precisa de mais? Não, com certeza. Com certeza. Demais, né? Com certeza. O esporte vem crescendo aí numa proporção.
Inclusive, estou competindo há 4 anos e comigo vem uma leva de atletas, né? Então, alguns param, como o Tarso falou, alguns continuam, porque pega o gosto de competir, de se preparar, mas precisa, sim, de uma estrutura melhor no esporte aí. Como a gente vem falando, o esporte está crescendo, então precisa ter centro de treinamentos. Aqui em São Paulo tem bastante centro de treinamento hoje em dia, então por isso que até então que os atletas estão desenvolvendo bastante. Desculpa, pode falar. Só para acrescentar um pouquinho a mais, como eu falei no começo, para mim o fisiculturismo hoje é o 3º maior esporte do Brasil. Ele vem num crescimento absurdo, numa crescente muito absurdo. Então, ter esse apoio legislativo é algo que só agrega, né? Acho que olhando para os outros esportes, talvez futebol, o vôlei tem um acompanhamento, tem muitos suportes. Hoje, o fisiculturismo, ao meu ponto de vista, e com certeza se a gente pegar em comparação de campeonatos mundiais, né? Nós temos o Mister Olímpia, que é um campeonato mundial de fisiculturismo, e hoje o Brasil é a 3ª maior força lá. Tá com 47 atletas, alguma coisa assim, por enquanto. Coisa que há uns 3, 4 anos atrás era muito difícil de se ter. Então, quando a gente pega essa evolução desses campeonatos mundiais, a crescente do Brasil é muito grande. Então, ter esse apoio, ter esse suporte e cada vez mais fomentar isso, né? Ter essas pessoas para literalmente brigar por esse esporte, trazer mais suporte, trazer mais estrutura, é muito melhor. Existem federações espalhadas pelo Brasil, sim, né? Existem. São unidas, não são? Precisa de mais união para que se tenha mais força? Como é que você enxerga tudo isso? Olha, eu sinceramente nunca vi nenhum tipo de briga, vamos dizer assim. Mas tenho certeza absoluta que cada uma preza pela sua. Ele está escondendo o jogo aqui. Cada uma preza pela sua. Tem aquela questão de, por exemplo, tem a principal federação, vamos dizer assim, hoje no Brasil, que ela se vangloria que ela é o único caminho para o Mister Olímpia, né? Que é o mundial de fisiculturismo, vamos dizer assim. E tem as outras menores que não te dão essa vaga. Então, querendo ou não, ela está um pouco superior ali, mas sem sombra de dúvidas, foi como eu falei, cada vez mais se unindo, trazendo uma estrutura maior, um padrão melhor de campeonatos, de competições, de suporte, de premiação, cada vez o esporte vai crescer mais. Com quantos anos um atleta já começa na competição? Qual é a idade mínima? Hoje em dia é cedo. Hoje em dia começa muito cedo, porque como eu falei, o esporte vem crescendo muito, né? Então tem pessoas que... Atleta júnior, né? Tem pessoas que começam a treinar tipo com 14 anos de idade, hoje em dia. Mas é muito diferente do futebol, porque eu entendo que o fisiculturismo é de longevidade, então... Eu estava conversando com ele, eu pretendo competir até os 37, 38 anos, então eu tenho mais 8, 9 anos de competição. Ele também tem uma carreira aí pela frente. Mas depois você vai continuar também mantendo o corpo? Não tem como parar, não tem como parar. Né? Hoje em dia eu tenho uma equipe boa e não tem como parar. Interessante você falar isso, né, dessas crianças / que estão entrando, né, nesse mundo. A gente fala da musculação, né? Mas aí quando vai para a competição, vai para o fisiculturismo. Inclusive eu seguia, não sei se eu vou saber, eu nem lembro o nome dele, mas eu seguia porque me chamou a atenção. Eu acredito que ele seja do Nordeste, mas acho que tem alguma assessoria aqui para São Paulo, porque eu vi ele vindo aqui em São Paulo. Um jovem, um menino muito novinho, acho que não tem nem 12 anos, 13 anos. E ele ali com o físico já todo desenhado, trincado, forte. E bastante seguidores nas redes sociais. Eu não vou saber falar o nome dele, não me lembro de verdade. Mas me chamou bastante atenção, assim como atletas de 70 anos, 80 anos, que viralizam aí com seus vídeos, com seus treinamentos nas redes sociais. Está cada vez mais comum a gente ver isso, né? Sim, foi o que eu falei, o esporte vem só crescendo cada vez mais. Cada vez mais o esporte vem crescendo, ano após ano. Tenho certeza absoluta que... E isso só traz benefícios para a gente. Se pensarmos pela questão de saúde e longevidade... Pensando, como eu falei, o fisiculturismo é algo à parte, vamos dizer assim, é ao alto nível. Mas pensando em pessoas com 13 anos de idade, definido, treinando... Então, mas isso me assusta, porque eu penso logo assim, a criança ali, / adolescente, está em fase de crescimento, né? Acredito eu sou leigo nisso, pode me falar se eu estiver errado. Não atrofia alguma coisa, algum músculo? Isso não prejudica o crescimento da criança, por exemplo? Hoje em dia, os atletas... Possivelmente esse que você está falando, ele tem um acompanhamento médico.
Como eu falei, se ele sobe no palco e é de um nível alto, já até então com 13 anos, 14 anos, ele vai ter um acompanhamento sim. Fisiologicamente falando, vamos dizer assim, tudo vai depender do nível de treinamento da criança. Se nós pegarmos em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, as crianças na escola, no ensino com 13, 14 anos, fazem agachamento. É muito comum a gente ver, inclusive, terra. filho de atletas americanos, Sim. eles postam lá as crianças com 5, 6 Sim, anos, sim. já ali, né? Volta Dá até pra vergonha de disciplina. olhar, eu nem olho, porque, ô senhor, quem sou eu? Então tudo vai depender da intensidade do treinamento, na real. Porque fisiologicamente falando, o treinamento em si só vai ajudar mais no desenvolvimento da criança. Agora tudo, se ele pegar para um nível muito mais puxado, vamos dizer assim, a grosso modo, isso pode sim trazer algum tipo de problema. Pode sim trazer, não necessariamente vai trazer. Mas um treinamento básico, de treinamentos funcionais, isso pode trazer muito mais benefício para a criança, né? Porque ela aprende desde cedo o que é o esporte, o que é ser sadio. E aí isso pode tornar um adulto muito mais saudável e com uma mentalidade diferente. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Eu tenho 38 anos. Aí eu estou falando isso que é para o pessoal de casa ali se identificar, tá? Eu tenho 38 anos, eu sou extremamente sedentário, faço ali uma caminhadinha, né? Vou à natureza, faço yoga e tal, não sei o quê. Se eu, por exemplo, eu quero mudar. Acordei e quero mudar. Quero trincar o meu corpo, quero ter mais massa muscular, definir. Eu consigo? Com Primeiro, 38 anos? consegue. Mudar essa minha realidade? Consegue, mas não com esse pensamento. Olha lá, você não vai me dar esperança. Consegue, mas não com esse pensamento. Porque eu costumo dizer o seguinte, vamos usar você como exemplo, como você falou. Pode usar, fica à vontade. Você tem a sua vida, até os 38 anos você seguiu essa vida desse jeito. Aí vai chegar segunda-feira, eu vou mudar. Aí segunda-feira você para de beber refrigerante, você para de comer pão, você para de comer o seu chocolatinho. Você quer ser 100% radical. Isso, fisiologicamente, não vai ser estruturado. Você não vai conseguir manter. Você não vai conseguir manter. Então, eu costumo dizer que você consegue sim atingir o corpo desejável, trincado, definido, só que com paciência, fazendo as coisas aos poucos. Se você era acostumado a tomar refrigerante, não tem por que você zerar o refrigerante no dia. A partir de hoje eu não tomo mais. Você pode mudar para um refrigerante zero, que é diferente. Eu comia 2 pãezinhos de manhã. Ok, você não precisa cortar o pão de manhã. Você come um. Começa a colocar proteína junto das suas refeições. Então, a longo prazo, sim, você consegue. Agora, não adianta querer ser radical, que não vai ser algo sustentável. Acho que é o grande problema de todo mundo, né? Esse radicalismo, momentâneo, né? Quero emagrecer e já corta tudo do dia pro né? Até então que eu olho o pessoal na academia, às vezes eles me olham esquisito assim, pô, como que... E eu vejo assim, o semblante da pessoa, como que faz para chegar aí? E é uma adaptação, como que o Tarso falou, não é do dia... Na segunda-feira você vai falar, nossa, eu vou começar esse protocolo. Igual se eu te passar o meu protocolo, você não vai conseguir seguir. Porque eu acordo... Não consegui nem ler. Eu já deixo lá, né? Eu treino praticamente sozinho ali. Então são as 2 horas que eu cronometro o meu treino, que eu tenho o horário de entrar no aparelho, sair do aparelho, a carga, é tudo muito calculado. Então, como ele falou, é uma adaptação, você não vai conseguir de um dia para a noite, mas dá para fazer sim. E a gente está fazendo piada aqui com relação à minha realidade, mas isso eu não tenho orgulho, tá, gente? Acho que cada vez mais, sim, a gente tem que buscar atividade física, está muito mais do que comprovado cientificamente, né, que é muito bom, traz um benefício muito bom para a nossa saúde mental e física. Então, tem sim que fazer a prática de esportes. Eu falo que eu sou sedentário assim, mas eu faço lá minha caminhadinha, na nossa agenda a gente consegue incluir aí. O coração agradece. Eu só não vou muito para academia. Eu tenho um negócio com academia que eu não sei o que é. Eu posso fazer uma regressão aí. Eu tenho um público que me segue, e é um público que vai de vez em quando na academia, 3 vezes por semana ou todo dia. Eles gostam de me assistir para ver a realidade do que eu passo. E eu falo, não precisa seguir aquilo, mas você tem uma alimentação saudável, igual meu almoço é arroz, feijão, o frango e a salada. Normal, eu como Normal. isso também. Sim. E se eu passar minha alimentação aqui, a pessoa consegue seguir. Só que assim, eu faço todo dia aquela rotina. Eu como pão, eu como fruta o dia inteiro, como legumes. Então dá para comer de tudo um pouco, mas é você saber a hora que você vai comer.
E a quantidade. Tá vendo, Ney? Tá certo, Ney. Dá para fazer sim. Vai lá. Vamos lá, Ney. Agora, deixa eu falar uma coisa, né? A gente daqui a pouquinho já vai para o intervalo. Eu já vou deixar aqui uma pergunta no ar para a gente voltar do intervalo e a gente já fala sobre isso, né? Como é que vocês lidam com relação aos preconceitos, né? Ih, olha lá o bombado, injeta não sei o quê, tem os anabolizantes, né? Vamos falar um pouco também sobre isso, que é muito importante. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ainda batendo papo aqui com o Tasso Pimentel, que é treinador, atleta, e o Diego Santana, que é atleta de fisiculturismo. A gente volta daqui a pouquinho. O Alesp em Pauta está de volta. Hoje nós estamos falando sobre fisiculturismo, né? Um esporte que trabalha o físico e trabalha muito, viu? E principalmente ali o mental. Você tem alguma curiosidade, né? Principalmente ali de como que funcionam as competições aqui no nosso país, né? Como é que é feito esse trabalho no corpo desses atletas? E tirando aqui as nossas dúvidas, eu recebo aqui no nosso estúdio o Diego Santana, que é atleta, e também o Tasso Pimentel, que também é atleta e treinador. Tasso já me falou que já ganhou um monte de competição aí, mundo afora, né, sul-americano. Tasso, a gente estava falando aqui antes da gente vir para o intervalo do preconceito que se tem aí com relação aos corpos, né, dos atletas. Muita gente linka aí as bombas, né, aos anabolizantes. Como é que vocês lidam com isso, né? Ele já falou aqui que às vezes o pessoal fica olhando ele meio torto lá na academia, fica querendo saber, né, como é que ele faz para ter esse corpo e tal. Como é que vocês lidam com isso? Hoje em dia gera-se muita curiosidade ainda sobre isso, né? Muita curiosidade e muito mito. Alguns tabus já caíram, né? Já foram por terra. E hoje em dia o preconceito é bem mínimo. Ainda existe, claro, mas o preconceito é bem mínimo. Sempre vai ter aquela pessoa que vai pensar, com anabolizante até eu. E para esse tipo de pessoa, a única coisa... Eu levo sempre na esportiva, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Tenho acompanhamento médico, faço tudo com acompanhamento médico. E a única coisa que eu falo para a pessoa, eu aposto a minha vida, tipo assim, que você pode tomar o hormônio que eu tomo e você não vai ter o resultado que eu tenho, porque você não tem a cabeça que eu tenho. Então, hoje em dia, as coisas desmistificaram muito, eu levo isso muito na esportiva e digo mais, hoje em dia eu tenho muito mais pessoas que me apoiam, que me elogiam, do que as pessoas que criticam. Sempre vai ter, você nunca vai agradar todo mundo, nem Cristo agradou todo mundo, né? Então... Mas é comum, né? Comum. Essa situação de ter esses anabolizantes nas academias, né, no mercado negro que se encontra, isso é comum no meio de vocês. Hoje inclusive de bons atletas perderem aí competições por conta disso. Qualquer outro esporte tem, né? Justamente. Qualquer outro esporte tem. Então, eu acho que hoje em dia é bem mínimo. E o pessoal até apoia hoje em dia, quer saber como que a gente vive o mindset do atleta. Porque cada atleta tem a sua particularidade, trabalha o seu dia a dia diferente. Tem atleta que chega nessa época que eu tô, come muito, aí fica mais cheio. Então, isso atrapalha um pouco no seu dia a dia. Eu já controlo mais a dieta. Então, em questão de hormônio, eu tenho um endócrino, então todo mês eu passo com ele. De 3 em 3 meses eu faço o exame. Então é tudo muito controlado. Como o Diego falou, todo esporte tem. Todo esporte usa algum tipo de hormônio, isso é fato. Isso é fato. Se você pega, por exemplo, vamos olhar um pouquinho para os esportes americanos. Eu gosto muito de futebol americano e eu acompanho bastante futebol americano. E aí você olha aqueles meninos de 18 anos que está saindo do colegial para ir para pro profissional, né? Que eu acho muito legal essa parte americana disso. Os meninos super desenvolvidos. E eles têm o quê? Um médico por trás. Então o médico, ele sabe avaliar qual hormônio usar, qual a dosagem usar, quando tirar, porque tem o doping. No fisiculturismo hoje não tem doping. Tem algumas federações naturais que tem o doping, mas no fisiculturismo em si não tem o doping. Mas voltado para outros esportes, tem o doping. Então você tem um médico por trás, uma equipe multidisciplinar, que sabe o que, quando
colocar e quando tirar. Mas certeza absoluta que todos os esportes fazem uso de algum recurso hormonal, isso é fato. E o tipo, né? Cada esporte vai usar algum tipo de medicamento ali, mas, como ele disse, tem um médico por trás disso, e a medicina está muito avançada. Por isso você vê atletas de 18 anos aí, atleta olímpico aí, muito desenvolvido, quebrando recordes. A gente olha a própria Rússia, né? Teve um período atrás aí que foi... Eu já quero saber que hormônio é esse, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente vê que dependendo ali da categoria, eu acho que vai ali um trabalho específico, né? Sim. Você tem uma categoria, talvez você tenha a sua também. Como que é a preparação, né, para uma competição? Como são os dias aí que antecedem, por exemplo, essa competição? Tem um rito, um protocolo que todo mundo tem que seguir? Né? Por exemplo, eu vejo que vocês usam ali algo artificial para pintar o corpo, um bronzeamento, para poder chamar a atenção ali dos músculos, para ficar mais evidente. Como que funciona tudo isso numa competição? Bom, vamos lá. O processo de você competir é um processo muito longo. Eu falo longo... Para chegar em alto nível, lógico, tem pessoas que têm... O fator genético também é muito importante nesse esporte, tá? É algo que a gente tem que deixar muito claro. O fator genético é algo muito importante. De que forma? Tem pessoas que já têm uma estrutura óssea, uma estrutura muscular mais fácil, muito né? mais desenvolvida, então fica mais fácil, né? Mas é um processo que, por exemplo, tem pessoas que conseguem até virar profissional com 2 anos, 3 anos competindo. Legal. Eu já estou há 10 anos, eu treino há 14, vamos dizer assim. Mas você demorou ali para ter, por exemplo, o corpo que você queria? Demorei. Até nas fotos a gente vê, que eu passar de bermuda verde aí, foi o meu primeiro campeonato em 2014, né? E aí a diferença é que chega num volume muscular até agora. Essa daqui? Essa foi o meu primeiro Isso aí foi quando você começou, mas aí você já ia para academia, já treinava? Já treinava 4 anos. 4 anos. Mas são 10 anos fazendo competição. Já essa foi ano passado. Essas foram ano passado, onde eu fui campeão das competições. Mas respondendo a sua pergunta, é um processo que pode durar anos, né? Mas pegando alguém, vamos colocar eu como exemplo, né? Um processo de preparação, no meu, demora pelo menos 20 semanas. Pelo menos 20 semanas. Entre você fazer um processo de comer mais, desenvolver a musculatura, e quando você está comendo mais, você consegue treinar mais pesado, você consegue trabalhar alguns músculos específicos, porque na competição em si é avaliado a simetria corporal, a definição, né, e a proporção também, né? São esses 3 pontos que são julgados. Então, quando você está num período que você está comendo mais, você trabalha aqueles músculos que você precisa desenvolver mais. Então, começa assim nessa parte. Depois você vai fazendo uma transição de ir baixando gradativamente as calorias, né? Aí vamos chegar nos finais, tá faltando uns 15 dias mais ou menos para você competir, o seu percentual de gordura já tem que estar bem baixo. E aí quando eu falo bem baixo, a gente está falando de pelo menos aí para você competir em alto nível, 5% de gordura no seu corpo, né? Que já é algo bem... É bem baixo. Bem baixo. Eu não sei nem o que é isso. E aí você entra num processo chamado de desidratação, de depressão, que a gente fala, né? Porque o nosso corpo... E nisso daí a mente também trabalhando a mente, né? A mente já está a 1000. Nós tentamos desacelerar nessa Vocês passam por psicólogos também para ter uma terapia, tem que ter, né? Sim. Na verdade, todo mundo precisa, tá, gente? Todo mundo precisa de um psicólogo. Mas o nosso esporte, eu acho que é necessário ter... Acompanhamento. É um grupo multidisciplinar, que eu falo, para competir em porque quando você vai fazendo esse período aí de desidratação, sim. acredito que vai mudando tudo ali, o organismo, mente, né? Nosso corpo é 70% água, basicamente, né? Vamos arredondar ali, como é que é? Porque todo mundo tem essa curiosidade, né? Porque todo mundo quer secar, né? E como que é isso ali? Do nada vocês param de comer mesmo, não ingerem nada? Não, muito pelo contrário, contrário. Você tem que saber manipular e controlar o seu alimento. Então, por exemplo... Você tem uma dieta que você fica em déficit calórico, ali mais ou menos 1.600, 1.700 calorias. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu preciso cortar o carboidrato? Não, muito pelo contrário, você tem que saber manipular o carboidrato, né? O carboidrato ele é muito funcional para o nosso corpo, para manter nosso metabolismo acelerado, para fazer a síntese de proteína, então ele é importante. Mas dentro de um déficit calórico ali controlado, por isso tem que saber a quantidade que você vai comer. E aí, num processo de desidratação, que gera muita dúvida para as pessoas, como que eu desidrato? Eu fico sem comer? Eu fico sem tomar água? Não, muito pelo contrário. Você começa uma ingestão de água muito grande. Aí a gente fala de mais ou menos 100 ml de água por quilo corporal, mais ou menos, né? Então, tudo vai depender mais ou menos do seu corpo. Você começa... Eu vou competir no próximo final de semana, um exemplo. Você começa tomando 9 litros de água, 10 litros de água em um dia.
E aí você toma 2, 3 dias isso. O que seu corpo pensa? Você gera uma pressão interna no seu corpo. E aí o que seu corpo pensa? Poxa, eu não tenho como absorver toda essa quantidade de água. Eu vou começar a jogar fora. Aí você começa a eliminar por urina, por suor, sudorese, né? E aí você vai diminuindo isso gradativamente, sentindo a resposta do seu físico. Então eu comecei com 10 litros, ali na quarta-feira, mais ou menos, eu baixo para uns 8. Ah, na quinta-feira eu já dou mais uma queda maior, eu baixo para uns 5. E aí, véspera do campeonato, você toma 1,5 litro, 2 litros muitas vezes. E aí, só que seu corpo, ele é inteligente e ignorante ao mesmo tempo. Gente, nesse momento aqui, ó, a gente está vendo aqui uma foto aqui no telão, por exemplo, nesse momento aqui. Como é que tá teu psicológico aí? Tu não tá sentindo fome, não tá treme, não treme, cai, não cai? Como é que fica aí? Esse momento aí é o horário... Porque aqui você tá zero alimentação. Não, não. Tá ou tá alimentado? Ali já tá alimentado. Tá alimentado? Nesse dia tá alimentado? Nesse momento é o momento mais tranquilo. Porque vocês têm essa preocupação pro dia da pesagem? Sim. Tem que bater, eu tenho que bater. Peso. Aí ali, pronto, passou dali... Passou dali, aí você volta a encher gradativamente o seu físico, né? A fazer um processo de carb up, que nós falamos. E aí você já começa a voltar, entre aspas, às funções psicológicas e funcionais normalmente. É muito bom essa hora aí. Essa hora ali tá tranquilo. Mas assim, é tudo muito controlado. Então a alimentação ali é a base de arroz, é mais para encher o físico. A gente acaba usando uva passa. É uma alimentação funcional. Funcional, fisiologicamente falando. E ali do palco a gente controla sódio também, então é tudo pesado na hora. Então, o que o nutricionista passar ali na hora, a gente tem que só executar. Nesse momento é tudo fácil. Eu vi, eu não sei se isso serve também, se aplica na categoria dos homens, mas eu vejo na das mulheres a preocupação também com o físico do rosto ali, né? Acho que está cada vez a vaidade das mulheres, não só os músculos, porque a gente associa muito ali o corpo da mulher ao corpo masculino também. Nossa, essa mulher está parecendo com um homem e tal. Mas a mulher, nessas categorias ou nessas competições, ela traz também ali uma coisa feminina também. Vocês também têm essa preocupação, né, de cuidar ali do rosto, de levar uma boa apresentação, os dentes, o sorriso bacana e tal. Também faz parte da competição? Sim. Falando principalmente da minha categoria, que é a Men's Physique, é uma categoria que você tem que mostrar volume, proporção e definição, só que você tem que mostrar um rosto healthy também, um rosto saudável. Não adianta você chegar lá e estar com um rosto cansado, vamos dizer assim, que isso, querendo ou não, tem um peso. O juiz olha aí a cara dele, sofreu pra estar aqui, né? Nossa, que o físico tá bonito, mas espera aí, parece que... Tá cansado. Agora tá cansado, menino. E essa coisa da cor aí, desse bronze? Essa questão da cor é o seguinte, é uma tinta, Aham. né? É um bronzeamento artificial, real mesmo, porque no palco tem as luzes e elas são muito fortes. Então a tinta, tanto a tinta quanto o brilho, traz maior profundidade. Essa aqui eu não sei se realmente está assim ou se foi a foto, mas aqui tá bem escuro, né? É bem escuro, depende da coloração que eles colocam no dia ali, depende da luz também, porque são teatros diferentes. A gente se apresenta em teatros, né? Sempre com bastante plateia. A função da tinta é justamente trazer esse maior sombreamento, trazer essa maior separação muscular. Porque se você for, você, ele, nós somos mais branquinhos, vamos dizer assim. Então, se a luz muito clara bate, você perde definição. Então a tinta serve para trazer maior sombreamento, maior profundidade e conseguir mostrar melhor o físico. E outra, se você não passar essa tinta, você pode perder o campeonato, porque é um padrão a seguir. Sim. Se você tiver muito claro, muito escuro, então tem a tinta certa para passar no seu corpo, para ficar nesse brilho aí. Eu acho que esse é o momento ali que você pensa, né, e você faz uma retrospectiva na tua vida de esporte, no trabalho multidisciplinar que se tem ali, né, você, por exemplo, 10 pessoas ali do teu lado te ajudando a ter esse tipo de resultado. Acho que é muito gratificante ali quando você ganha um campeonato, né, ou quando você pelo menos tem a chance de participar. Eu acho que já valeu a pena ali todo aquele esforço, porque é um esforço, é uma disciplina, não tem como a gente não falar sobre isso, porque é muito grande, né, então acho que é um momento bem legal para vocês, né. Querendo ou não, num campeonato desse você leva o nome de 5, 10 pessoas que estão profissionais da saúde que estão cuidando de você. Então acaba sendo uma vitrine, né? É um esporte caro, requer paciência, tempo, e só agora que eu tô moldando na minha categoria ali para que eu consiga entrar com alguns quilos a mais o ano que vem.
Então, eu quero subir com um corpo muito superior a esse daí. O Tarso já tem alguns anos, como vocês estão vendo, ele tem 10 anos de competição. Então agora, faz alguns anos agora que ele está com um corpo formado para a categoria. Sim. E é muito gratificante, cara, quando você sobe ali no palco, a emoção de ver todo mundo gritando o seu nome é um negócio surreal, realmente passa um filme na cabeça. Como o Diego falou, eu participo de competições há 10 anos. No começo foi muito difícil, muito difícil. Minha família, entre aspas, não entendia. Minha família é nordestina e eles adoram fazer festa todo final de semana. E aí muitas vezes eu chegava e eu comecei a fazer dieta, em 2014, nós estamos falando há 10 anos atrás, era frango e batata doce. Muitas coisas se desmistificaram hoje em dia com questão de dieta, né? E meu pai e minha mãe, todo mundo com aquela mesa farta, cheia de comida, graças a Deus. E eu na beira da mesa comendo frango e batata doce. Hoje em dia, eles entendem. E para mim eu falo que eu só tenho tamanho, mas eu sou muito emotivo quando a gente fala, principalmente de família, assim, né? Do apoio que minha família hoje me dá. Porque hoje eu sou um orgulho para eles, hoje todo mundo me apoia, todos vão no meu campeonato. E por incrível que pareça, em 10 anos, minha mãe só pôde ir em um campeonato meu. Ela sempre estava trabalhando e tudo mais. E o primeiro campeonato que ela foi um campeonato nacional, de nível nacional, foi no ano passado. E quando ela me viu, a primeira coisa que ela fez foi chorar. Ela viu que aquilo não era brincadeira, era a tua vida, né? É algo sério. E ela chorando, ela falou, filho, você me mata de orgulho. Eu tenho muito orgulho de você. Então, quando você sobe no palco e você vê todo mundo gritando, nunca é só por você. Você tira aquela energia que falta do milésimo de força que você tem. Mas você fala, eu vou fazer isso aqui por todo mundo que está gritando, por todo mundo que veio aqui me visitar, por todo mundo que me apoia, por todo mundo que me suporta, porque é um processo difícil. Então é muito gratificante quando você chega lá e tem todo mundo gritando seu nome, o apoio, o filme que passa na cabeça é algo surreal. Agora a discussão desse projeto, né, que tem aí com o Dia do Fisiculturista, né, como que vocês enxergam isso, né, a Assembleia Legislativa discutindo o esporte aqui? Vocês acreditam que é preciso realmente que tenha isso, né? O que muda, por exemplo, com uma força dessa para daqui a 5, 10, 15 anos? Como é que vocês enxergam tudo isso? Eu posso falar? Você pode falar? Cara, como eu venho falando, é algo que vai agregar muito, muito. Eu vejo daqui a 5 anos o fisiculturismo no Brasil estando não na terceira maior força mundial, a gente falando, né? Mas como talvez a principal. Eu sou ousado e acho que pode. Trabalhamos para isso, né? O perfil, tem vários estudos que falam de perfil anatômico. O perfil anatômico do Brasil se enquadra muito com as categorias de fisiculturismo. A categoria femininas, nós dominamos lá fora. Porque o perfil anatômico feminino é muito ideal para essas categorias. O perfil anatômico masculino está cada vez melhor. Então, ter esse suporte, ter mais estrutura, brigas, voltado para o fisiculturismo, eu tenho a certeza absoluta que só tende a crescer cada vez mais, somando forças. Somando forças que a gente consegue evoluir. Então não tem como. O fisiculturismo já vem evoluindo muito. Com essa força a mais, daqui 5 anos falando, eu tenho certeza absoluta que o fisiculturismo brasileiro vai ser um dos maiores do mundo. Olha, com certeza vocês têm aí uma legião de fãs, né? Pessoas que seguem vocês nas redes sociais. Mas eu quero saber dos dois aí, quem são as pessoas ou quem aqui no país ou fora do país que você mais admira e que você se inspirou lá atrás e que leva isso até hoje? Bom, eu comecei a treinar há longos anos, né? Então eu tenho o Jorlan como mindset para seguir, que é o cara que segue todos os dias iguais. Hoje em dia ele está em outras jornadas aí, treinando com outros atletas. Ele aposentou, só que ele tem vários campeonatos, já ganhou. E eu sempre quis me preparar com o Tarso. Eu sigo ele há um bom tempo, então eu virei amigo dele. Eu falei, um dia eu vou competir com você e você vai ser meu treinador. Então a gente está cada vez mais perto desse sonho. Eu pretendo ganhar esse campeonato aí ano que vem. Estou lutando para isso e eu vou ganhar esse campeonato. Então tá, você é uma pessoa que você admira? Eu gosto do mindset de algumas pessoas, sigo alguns atletas, tanto quanto mulher, quanto homem. Eu pego um pouquinho
a rotina de um, a rotina de outro, mas eu gosto de seguir pessoas. Hoje em dia, eu não sigo pessoas antigas, método de treino, e sim atualização. Então, o jeito que o Tarso segue o estilo de vida dele, eu tento seguir mais ou menos, e eu tenho o meu mindset de hoje em dia, que as pessoas acabam se espelhando em mim. São pessoas até normais, seguem, como eu disse, vai 3, 4 vezes na academia, mas gosta de ter um equilíbrio ali, entendeu? O trabalho, no final de semana comer um negócio, mas durante a semana ter uma rotina. Eu acho isso muito importante. A partir do momento que você tem a rotina, que é o que a gente segue aí, você consegue dar aberturas para novos projetos na sua vida, melhorar no trabalho, no seu estilo de vida, ter mais saúde. Por exemplo, eu faço 2 horas de cardio por dia em finalização de campeonato. Pô, nessas 2 horas você consegue estudar, fazer bastante coisa. Eu treino 2 horas, então essas 4 horas do dia dá para eu produzir bastante. É legal. E você, Tarso? Quando eu comecei a pensar em competir lá em 2014, eu sempre fui muito esportista, né? Eu joguei bola praticamente minha infância inteira em clubes profissionais, joguei na Portuguesa, joguei em alguns clubes, só que eu tive uma ruptura de ligamento. E eu tenho um negócio meu que eu sou muito competitivo. E eu precisava de um esporte para fazer e competir. E eu lembro que tem um amigo meu, eu falo isso para ele sempre, Wanderson. Em 2014, ele competiu até então eu não conhecia esse esporte, eu só treinava por treinar. E eu vi ele competindo e ele ficou em 3º lugar na primeira competição dele. Aí eu falei, que legal, se ele consegue, eu consigo também. Então meu primeiro incentivador foi ele. Legal. Né? Meu primeiro incentivador foi ele. Até hoje em dia, nós somos irmãos, não falo nem que nós somos amigos, nós somos irmãos. E pós isso, eu comecei a olhar, sim, os atletas, né? E aí eu olhava, o Brasil ainda era muito carente de atletas da minha categoria, né? Que é a Men's Physique. Então comecei a olhar, por exemplo, Jeremy Buendia, que era o campeão do Mr. Olympia, Sadiq, que sempre estava ali, que também é um atleta americano. Então me espelhei muito neles. Aprendi a fazer as poses, aprendi o que precisava da categoria voltado para eles. E aí, consequentemente a isso, veio algumas pessoas que, ao passar dos anos, eu fui acompanhando e crescendo. Então, o próprio Felipe Franco trouxe para a categoria Men's Physique algo pioneiro no Brasil. Ele foi o Men's Physique que surgiu assim em grande escala, né? E hoje eu tenho um amigo que eu falo isso para ele sempre. Eu admiro muito ele pela pessoa que ele é, de onde ele veio, pela humildade dele e pelos os trabalhos sociais que ele faz, que é um atleta profissional chamado Edivan Palmeira. Uhum. Ele saiu de um subúrbio, vamos dizer assim, de um município muito pequeno na Bahia, chamado Abóbora, de uma comunidade muito simples. Ele treinava com a esposa dele, literalmente com a esposa dele. Ele deitava no chão, colocava um pé dela aqui e fazia supino com ela. Isso há 4 anos atrás, né? Sim. Pouco tempo. E através do esporte, ele conseguiu crescer, desenvolver, e hoje em dia ele é um atleta profissional muito reconhecido, bem sucedido, e ele não deixou isso subir para a cabeça. Legal. Então eu falo isso para ele sempre, cara, eu vou sempre te elogiar e eu admiro muito você pela pessoa que você é e nunca deixou de ser, porque ele faz muito trabalho social. Então, recentemente mesmo, ele pegou o carro dele, viajou para o Nordeste para fazer campanhas em academias, arrecadar alimentos e treina com ele, tipo assim, para doar. Então, eu admiro muito ele. Hoje falando presente, né? No presente, a pessoa que eu admiro muito é esse meu brother, Edivan Palmeira. Que legal. E como é que você enxerga, como você queria ver, por exemplo, o esporte daqui a algum tempo e não muito distante, né? Você acha que tem que melhorar mais incentivo? Como é que você quer enxergar tudo isso? Olha, já vem crescendo muito, né? Muito. Hoje em dia, o Brasil tem quase um campeonato de fisiculturismo por final de semana. Tá nesse nível. Legal. Tá nesse nível. Mas eu ainda sinto que falta bastante estrutura. Estrutura e apoio das federações, principalmente, né? Então, por exemplo, como o Diego falou, é um esporte muito caro. Para você competir em alto nível, além do grupo multidisciplinar, tem a dieta, tem a inscrição dos campeonatos, que é caro, e muitas vezes a estrutura do campeonato não é tão
como que eu posso dizer? Desenvolvida. Deixa a desejar, deixa né? a Quando a desejar. gente linka ali com os Estados Unidos, por Isso, exemplo. Exatamente. Concordo 100% com o que você falou. Comparando com os Estados Unidos, o Brasil ainda nesse nível precisa desenvolver um pouco mais. Então, ter um maior reconhecimento para o atleta desde o backstage, né? A estrutura do campeonato, até um reconhecimento talvez financeiro para campeões. Hoje em dia, no esporte amador, não tem nenhum tipo de rentabilidade financeira. Você não ganha nada. Você ganha o suplemento, o primeiro lugar, e aí com isso você consegue desenvolver a sua imagem, ter patrocínios e ganhar do patrocínio. Mas eu queria muito que em curto prazo os campeonatos tivessem maior estrutura, né? Maior suporte para os atletas, e esse reconhecimento financeiro, querendo ou não, é um esporte caro e ajuda muitas pessoas humildes que muitas vezes vende o almoço para comer a janta e quer dar o máximo 100%, tem um sonho de competir. Então, esse suporte eu acho que em curto prazo eu gostaria de ver muito. Diego, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem então para quem está assistindo a gente, né? Que assim como eu, é uma pessoa normal e quer fazer uma mudança de chave aí, quer participar também. Queria que você falasse com essas pessoas. Bom, eu sempre alerto as pessoas a fazerem atividade física. Não precisa ser um atleta de fisiculturismo para ir na academia. Eu sempre falo que você pode fazer várias atividades físicas, desde um tênis, uma corrida. Domingo, agora eu vou fazer uma corrida, tentar, né, fazer uma corrida, mas fazer qualquer atividade física para sair de casa, ocupar a mente. E como um belo de um fisiculturista, eu sempre apoio a causa do fisiculturista, do bodybuilding que prega aquilo todo dia. Eu quero que as marcas reconhecem mais, aumentem, né, o engajamento. E para todos os atletas de fisiculturismo aí, não parem de trabalhar. O fisiculturismo está crescendo demais e o fisiculturismo tem que estar no topo, sempre. Que legal, muito sucesso para vocês, muito obrigado, né? E que realmente possa crescer mais ainda aqui no nosso país, viu? Valeu, muito obrigado. E assim a gente vai encerrando, espero que a gente tenha tirado as suas dúvidas, né? Faça exercício físico, é muito bom, não seja sedentário, tá bom? Busca aí uma academia, faça uma caminhada, uma atividade física que é muito importante. Obrigado pela sua companhia, até o próximo encontro, até lá.